Oi pessoal, boa tarde. Então vamos lá, pessoal. Terça-feira, estudo de caso. Então, boa tarde aí para vocês. A gente está começando aqui então o estudo de caso número 37, tá? Significa que já tem 37 estudos de caso antes, 36, né? Estudos de caso antes desse, tá bom? Então, eles estão todos lá no nosso canal do YouTube. A gente está começando aqui mais um estudo, tá bom? Hoje nós vamos fazer o estudo de Feng Shui do apartamento da Ana Paula, tá bom? A Ana Paula é nossa aluna, ela tá aqui no nosso chat do YouTube e ela vai estar conversando aí com a gente pra falar pra vocês aí como é que foi a vida dela nesse apartamento, tá bom? Conversando aqui pelo chat, eu vou falando e a gente vai conversando, tá? E a nossa intenção aqui é fazer uma análise para avaliar como é que tá, como é que é o Feng Shui desse apartamento, o que é bom, o que é ruim, e aí a gente vai bater aí com o que ela viveu durante o período que ela morou aí nesse apartamento, tá? As ideias aqui das lives de estudo de casa é para vocês começarem a colocar o Feng Shui em prática, tá bom? Então, segunda-feira a gente tem as aulas teóricas, onde a gente explica os conceitos do Feng Shui. Terça-feira sempre tem o estudo de casa aqui. Quarta-feira não tem nada. Quinta-feira a gente tem aulas de o profissional do Feng Shui, então como aplicar profissionalmente o Feng Shui, como lidar com o cliente, esse tipo de coisa. E na sexta-feira a gente vai, essa semana, fazer novamente, né, como tentar começar novamente a série de aplicações de Bagua nas sextas-feiras, tá bom? Então, cada sexta-feira a gente vai trazer um tipo de Bagua diferente, um tipo de planta diferente para vocês, tá? Para tirar todas as dúvidas de aplicação que a gente viu que realmente o pessoal tem muita dúvida de aplicação, tá bom? Hoje, né, por que a gente está fazendo isso de caso de uma aluna, né? A gente, de tempos em tempos, lança a oportunidade dos alunos participarem do estudo de caso, porque a gente faz um concurso interno lá com eles, e aí os vencedores, a gente faz aqui o estudo de caso, e a pessoa que vence mesmo, que foi a Kissy, essa vez, a gente faz uma consultoria de Feng Shui mesmo com ela, tá bom? A gente passa as curas e tudo mais. Então, a gente abre essa oportunidade para os alunos lá dentro do curso, tá bom? E hoje a gente vai falar do apartamento da Ana, então, tá? Que ela ganhou o concurso também, tá? E, então, é um apartamento bem padrão, né? Até um apartamento aqui de São Paulo. E é uma planta até que a gente costuma ver bastante, assim, né? A disposição de você entrar e logo já ter a cozinha, daí sala de jantar, sala de estar e os dormitórios depois na parte íntima, né? Então, vamos lá, tá? Até eu tenho aqui a implantação que a Ana mandou pra gente, né? Entrando aqui, são 3 torres. Não vou me atentar tanto à implantação, porque não tem muito que a gente possa fazer, tá bom? O caso da Ana é legal porque ela morava lá nesse apartamento. Ela contou pra gente que ela morou nesse apartamento, me corrija se eu estiver errada, tá bom, Ana? Ela morou nesse apartamento durante 2 anos e o relacionamento dela não andou da melhor maneira possível, o relacionamento amoroso dela, né? Ela teve problemas aí uma desconexão, assim, do casamento naquela época, né? Se você puder contar aqui pra gente, Ana, no chat, tá bom? Aí a gente conta aqui pro pessoal. Por que isso é importante, né? Porque na hora que a gente coloca o Bagua, ó, vamos o passo a passo então aqui, tá bom? Então esse aqui é o apartamento, esse aqui é o perímetro do apartamento, tá? Lembrando que toda vez que a gente for aplicar o Bagua, primeira coisa, antes de mais nada, coloca o perímetro e marca a setinha da porta de entrada, tá bom, gente? A gente recebe muita gente que aplica o Bagua e não faz isso, então façam isso porque é fundamental para vocês conseguirem ver o formato do apartamento, tá bom? Para vocês conseguirem aplicar o Bagua com muito mais facilidade, tá bom? Então façam isso, por favor. Perímetro e setinha. No caso aqui, a varanda dela é uma varanda aberta, tá bom? E na hora de aplicar o Bagua, olha só o que aconteceu com esse Bagua, tá? O quarto do casal ficou completamente na área excedente, tá bom? Vocês lembram? Por acaso vocês lembram o que acontece quando o casal fica para fora do Bagua? Literalmente, né? O quarto todo aqui no caso, nem foi um pedaço, foi realmente o quarto todo. Fica desconectado da casa e mais uma coisa, né? Além de se desconectar da casa, as pessoas acabam... Por que ela se desconecta, né? Porque ela acaba passando muito tempo fora de casa, tá? Então vai ser um casal que ele não vai conseguir estar em casa. Um vai estar viajando, o outro também, e aí vai surgir um trabalho e, sei lá, vai ter que viajar para outra cidade e nunca fica em casa, né? Então acaba se desconectando da casa e também do seu parceiro, tá bom? Não é só da casa. A pessoa acaba ficando também longe do parceiro, acaba dormindo muito fora, acaba ficando muitos dias fora de casa, tá bom? E isso, a longo prazo, pode ser que prejudique aí o relacionamento,
porque se a pessoa ficar muito tempo fora de casa, a tendência é que a pessoa realmente vá ficar em outras casas, tá bom? De maneira delicada de dizer. Muito bom. A Ana até falou. Isso explica porque eu nunca me senti em casa morando lá. Muito bom, tá bom? Geralmente, as pessoas que ficam para fora do baguá, seja aqui no caso, né, que o casal inteiro para fora, ou às vezes fica um filho para fora do baguá, essa pessoa ela sente que ela nunca pertenceu àquele lugar, ela sente que ela não consegue realmente estar lá, estar presente, se conectar com a casa, fica bem complicado, tá bom? A Ana falou que ela realmente trabalhava muito longe e passava muitas horas no trânsito. Então, fora de casa, ela demorava para chegar porque ela ficava presa no trânsito, tá bom? Então, isso vai caracterizar uma pessoa, um casal para fora do baguá, tá bom? Eu vou anotando aqui os pontos que a gente vai encontrar, tá? E a gente vai conversando a partir deles. É um apartamento pequeno, mas vamos ver que vocês sabem que mesmo sendo uma coisa que parece que não tem muito problema, a gente sempre acaba achando um monte de coisa aqui, tá bom? Então, eu vou colocar esse ponto primeiro, tá? Excesso, no caso aqui, é na família. Né? Se você ainda não sabe aplicar o baguá, depois baixa o e-book que a gente tem aqui embaixo na descrição. É gratuito, é só clicar, colocar o e-mail para receber, tá? E começar a aplicar o baguá. Excesso na família, com quarto do casal fora do baguá, tá? Então, consequência, eu vou colocar só C, tá? Consequência, casal se desconecta da casa e do parceiro, pois passa muito tempo fora de casa. E Ana, diz aqui pra gente, como é que se vocês eram como casal? Você sentia que rolava uma desconexão entre vocês? É legal que ainda a pessoa tá aqui, a gente consegue realmente trazer aqui o que ela sentia morando lá. Se eu não me engano, ela passou 2 anos morando nessa casa, já não mora mais lá, acho que é uns 7 anos, mas e realmente nunca se sentiu pertencente ao espaço aqui. Por ser um excesso, né, a Grace perguntou, e quanto à questão de ser um excesso, será que isso é bom? Sim, os excessos são bons. Sempre que a gente tiver um excesso, gente, é bom, no geral, tá? Mas é ruim quando a gente tem algo importante na área excedente, né, para fora da casa, como os quartos, tanto de casal quanto de filhos, quanto o fogão na casa e o balcão caixa numa empresa. Então, se o fogão que representa o dinheiro ou o balcão caixa estiverem para fora, a empresa vai ter problemas financeiros e se alguém estiver dormindo para fora do baguá, essa pessoa vai estar desconectada da casa, e se for um casal, desconectada também do seu parceiro, tá? O pessoal perguntou, né? A Aline perguntou aqui, no meu apartamento fica metade do quarto do casal e a lavanderia quase inteira para fora. A lavanderia não tem problema nenhum, é uma área fortalecedora aí na sua casa, no lugar que for, tá? Mas, no caso, o quarto do casal, tem que ver se tá, de repente, tipo, só as cabeças do casal para fora, ou se é um que tá para fora e o outro tá para dentro, tá? Tem que analisar certinho aí e ver se dá para você puxar para dentro do baguá ou mudar de quarto, melhor, tá? Tranquilo? Legal, então ok até aqui, tá? Então, a gente vai, solução, vou colocar S, tá? Porque senão toda vez que eu escrevendo aqui a gente vai tomar muito tempo. Então, opção 1, vou colocar assim, opção 1 é trazer o casal para dentro, tá? Então, vou passar para vocês aqui uma opção de layout, que é o que a gente, se fosse nosso cliente, né, se a gente estivesse atendendo esse casal, a gente faria isso daqui, tá? Deixa eu só adicionar aqui a página. Ok, então vocês estão vendo aí agora o desenho, tá? Então aqui eu consigo literalmente desenhar por cima e facilita aí pra gente conversar, tá? A Ana falou aqui, ó, ela falou pra gente, ó, nosso relacionamento foi bem difícil quando moramos lá. Eu achava que era uma dificuldade normal de de 2 pessoas que nunca moravam juntos começarem a morar juntos, mas depois que mudamos melhorou bastante, tá bom? Então, às vezes, né, pegar de repente até um casal que acabou de mudar, né, um recém-casados, assim, e isso pode estar afetando o relacionamento e as pessoas nem sabem, né, pode achar que é o parceiro, enfim, tá bom? Então, essa é uma questão que pode sim prejudicar um casal, tá bom? A segunda opção, no caso aqui, se fossem nossos clientes, o que a gente falaria? Deixa eu pegar aqui uma cor. A gente falaria para eles virem para cá, ó.
Gente, eu tô tentando desenhar, quem já acompanha a gente sabe que a gente, por enquanto, ainda desenha com o mouse. A gente vai comprar uma canetinha direitinho, tá bom? Mas tenha paciência aqui com os nossos desenhos, tá bom? Então, o ideal seria o casal vir aqui para esse quarto, tá? A gente traria eles para cá. E aí no outro quarto poderia ser um escritório, poderia ser, enfim, ou poderia ser um closet, poderia ser o que eles quisessem, tá bom? Mas aqui poderia ter um armário também, se eles quisessem, tá? Aí a gente conversaria com o cliente e veria se que para eles faz mais sentido, se o outro quarto era melhor ser um closet ou um quarto de um futuro bebê, por exemplo, ou até um closet integrado, tá? Vai depender muito aí se o casal vai querer ter filhos ou não, tá? E por que nessa parede? Porque aqui é uma parede que o casal fique de frente, né, para a porta, lembrando dos conceitos básicos aí de layout, eles estão de frente para a porta, não estão de costas para a janela, tá? Então essa seria a melhor posição, tá? Então opção, trazer o casal para dentro do baguá da casa. Opção 2. Ah, Tef, mas não tem como, eles estão lá e não tem como puxar eles, mudar eles de lugar porque eles não querem reformar e eles, enfim, um monte de coisa. Às vezes as pessoas simplesmente não querem, tá? Ou simplesmente vai sair caro e não tem como. Se não tiver como mesmo, a gente vai usar uma cura de Feng Shui, tá? Nós batemos na tecla de que se for possível mudar, muda, tá bom, gente? Não tem gente que contrata a gente às vezes fala, ah, mas eu vou precisar mudar alguma coisa. É óbvio que você vai precisar mudar alguma coisa, tá bom? Faz parte do nosso trabalho arrumar a casa para ficar de acordo. Então é normal a gente ter que mudar as coisas de lugar, tá? Mas tem gente que não quer de jeito nenhum. Quando não quer de jeito nenhum, a gente faz uma cura de Feng Shui se a pessoa quiser, se ela quiser, né, se sentir conectada com a casa, se ela quiser se sentir conectada com o parceiro, tá bom? Se a pessoa também não quiser, a gente não mexe, tá? É muito importante que vocês sempre perguntem também pro cliente, isso aqui causa isso, 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 você quer mudar? Você quer participar mais da casa? Você quer participar mais da vida do seu parceiro? Se a pessoa fala sim, claro, a gente faz a cura. Se a pessoa falar não, assim tá bom pra gente, assim tá bom, então a gente não mexe, tá bom? Em assuntos como esse, ainda mais de casal, de intimidade, não somos nós que vamos ficar fazendo com que eles mudem, tá bom? Eles precisam querer mudar, tá? Então, excessos é isso. Agora, em termos de falta, né? A gente tem uma pequena falta no relacionamento lá em cima. Relacionamento aqui na varanda, né? Então, relacionamento. Eu vou colocar falta pequena no sucesso, que é esse pedacinho aqui, também na varanda. E a gente tem uma falta P também na sabedoria, tá bom? Então, olha lá, já começa a perceber aquilo acontecendo novamente, né? Problema de relacionamento aqui no quarto, problema de relacionamento aqui na varanda também, né? Nós temos uma falta nessa área. É uma falta considerável, é um quarto aí do guá do relacionamento, tá? Então, isso vai fazer, consequência, casal, colocar assim, é isso mesmo, problemas no relacionamento. Relacionamento amoroso, tá? Dá ruim, tá? Ter falta na área do relacionamento. Solução. Uma solução possível para resolver esse problema seria fazer opção 1, né? Então vamos lá, opção 1. Lembra que a gente sempre tem a opção física, sempre não, mas na maioria das vezes, tá? A gente tem a opção física ou a gente tem a opção de cura de Feng Shui, tá? Então a opção 1 é fazer o fechamento da varanda, tá? Então, se a gente viesse aqui e fechasse a varanda, deixa eu pegar outra cor. Se a gente fechasse aqui, ó, a gente não teria falta de relacionamento e pelo contrário, olha que incrível, a gente teria uma área excedente aqui de relacionamento, tá bom? Então, se esse casal não quisesse ter problema de relacionamento, bastava eles virem para dentro do baguá e fechar a varanda, tá? Aqui em São Paulo é muito comum fechar, acredito que não seria um problema fechar a varanda nesse caso. É muito raro os casos de não poder fazer esse fechamento, tá bom? Então, acredito que não teria problema nenhum em fazer isso, tá? Mas, caso não desse para fechar a varanda, opção 2 seria fazer a cura de Feng Shui,
tá bom? E aqui nesse caso, lembrando das curas de forma, né, que a gente já passou para vocês. Quem não viu, tá lá no e-book, é só baixar, tá? A gente pode usar luzes, né, luz, fazendo com que a gente empurre, com a intenção de empurrar essa parede e fazer com que essa área se complete, ou a gente pode usar espelho, tá? Aqui no caso, é uma janela-balcão, nesse pedaço todo. Então fica mais difícil usar o espelho, porque senão a gente vai colocar uma trepinha aqui, vai cortar a pessoa, não é legal, fica só um pedacinho, não é bacana, tá bom? Então, neste caso, a solução seria, deixa eu pegar aqui outra cor, seria a gente trabalhar, de repente, deixa eu ver, sei lá, a gente poderia pensar numa iluminação onde a gente tivesse, deixa eu tentar fazer essa linha reta, onde a gente tivesse aqui um trilho de spots, jogando luz para cá, pelo menos uns 3 spots. Aí jogaria mais uns 2 para cá, só para não ficar esquisito. E a gente poderia ter, de repente, um outro trilho aqui e fazer aqui uma iluminação com 2 trilhos de spot. Ou poderia ser até aqueles hoje em dia, que é aquele fio, sabe? Que é um fio que você vai prendendo e vai fazendo um desenho no teto, super bacana e tal. E aí a gente jogaria uns spots jogando ali para essa parede com a intenção de completar essa área excedente, essa área faltante, perdão, tá? Fazendo a cura de Feng Shui aqui, tá bom? Lembrando aqui para fazer a cura, além da parte física, né, de realmente colocar a cura, depois é importante fazer o reforço dos 3 segredos, tá bom? Quem já assistiu a minissérie sabe do que eu tô falando do reforço dos 3 segredos, tá bom? Se você não assistiu, aguarde a próxima minissérie que a gente vai voltar a falar disso em breve, tá? Até aqui tudo bem? Então, falta aqui, resolvido, então, ou fazer o fechamento da varanda ou cura de Feng Shui. No caso aqui, nós vamos usar luzes, tá? Lembrando que o ideal, se desse para fechar e trazer o casal, teria super resolvido e você não precisaria, enfim, fazer nada muito elaborado para essa família ter um bom Feng Shui aqui, tá? Eu vou pintar aqui só para ficar fácil de ver os pontos, tá bom? Então, esse aqui foi o ponto 1, esse aqui foi o ponto 2, e vamos para o próximo. Então, ponto 3, falta no sucesso. Eu vou colocar aqui igual relacionamento. Exatamente a mesma coisa, tá bom? Tem uma pequena falta de sucesso, lembrando que quando a gente tem falta de sucesso, a pessoa tem menos reconhecimento na vida, então ela tem menos luz, né? Sucesso é fogo, é luz, é brilho. Outro dia eu tava até pensando assim, é que nem você olhar para uma cidade à noite e ter uma luz acesa. Aquela luz acesa vai fazer com que o seu olhar desvie para lá. Então, o sucesso é exatamente isso, é você ser luz para que os olhares cheguem até você e para que você seja reconhecido pelo seu trabalho ou simplesmente por quem você é, tá? Então, ter sucesso é isso, ter reconhecimento, ter uma fama positiva, tá bom? Aqui no caso, com a falta de sucesso, a pessoa realmente vai ter problemas de ser reconhecida no trabalho e na vida de uma maneira geral, tá bom? Então, isso vai ser prejudicial, mas para resolver, a gente fechando a varanda ali, basicamente resolveu, né? Porque ali o alinhamento da mureta provavelmente é o mesmo aqui da parede, então resolveria também esse problema no relacionamento, no sucesso, e também, se não desse para fechar, a gente usaria as luzes, e aí o que vale a pena a gente fazer aqui é lembrar de jogar esse spotzinho aqui, fazer ele virado um pouquinho aqui pro lado, para preencher essa área aqui do sucesso também, tá bom? E não esqueçam do reforço dos 3 segredos, tá bom? Agora lá embaixo, falta em sabedoria. Vamos ver. O pessoal está perguntando aqui. A Polly perguntou, eu poderia botar a iluminação fora, na sacada mesmo, ou tem que ser dentro? Neste caso, Polly, tem que ser dentro, porque a intenção aqui é empurrar a parede, entende? A nossa intenção é que essa luz, assim como o espelho ele vai preencher, a luz também vai preencher. Existem alguns casos onde a gente pode trabalhar por fora, mas aqui aconselho vocês a colocarem por dentro mesmo. Geralmente em casa é mais fácil a gente trabalhar com refletores externos, tá bom? Porque como o formato da varanda também não favorece esse fechamento externo, tá bom? Então, nesse caso, a melhor solução seria realmente por dentro, tá?
E a Flávia falou: tenho este caso na minha cama, meu outro quarto, e não cabe a cama de casal. Preciso reformar e ampliar para onde há falta no relacionamento, mas a longo prazo, o que posso fazer para aliviar as consequências? É fazer a cura mesmo, tá bom? Ou o espelho, ou a luz, tá? Pra preencher. Beleza? Próximo, gente, falta na sabedoria, tá? Então é essa pequena falta aqui. E engraçado vocês perceberem que as coisas são mais recorrentes ainda aqui, porque, não sei se vocês lembram, mas a sabedoria e o relacionamento são as opostos, eles estão conectados, tá bom? Você saber quem você é, o que você quer, você ter paz interior, vai fazer com que você tenha um relacionamento mais saudável, porque você vai ter mais paz com o seu parceiro. Você não vai, enfim, deixar o seu parceiro louco porque você tá com problemas com você mesmo, tá? Então isso aqui, ele se conecta, tá bom? Assim como você ter um bom relacionamento, um relacionamento estável, alguém que te bote pra cima, alguém que te ajude a manter o seu equilíbrio, vai fazer com que você tenha também mais paz interior e mais discernimento pessoal, tá bom? Então são dois guás que eles estão ligados por essa oposição, tá? Então essa falta na área aqui da sabedoria acaba também prejudicando a área do relacionamento, tá bom? Então também vamos ter que corrigir essa situação, tá? Legal. Então falta na sabedoria. Então, a consequência disso é o casal, né? O casal, no caso da época eles não tinham filhos, tá? O casal perde a paz interior. Vou colocar assim, tá bom? A pessoa vai ficar sem paz no coração, sem paz emocional, sem paz, sem equilíbrio, nesse sentido, tá bom? E a solução, aqui no caso, não tem como a gente fechar para fora, porque é uma janela ali na área de serviço, então vai ter que ser uma cura de Feng Shui, não vai ter jeito, tá? Lembrando que, a princípio, né, vamos usar o espelho e a luz. Aqui no caso, não tem como eu colocar um espelho, por quê? Porque aqui pega exatamente, tem uma janelinha aqui micro do banheiro, e toda essa área é janela também na área de serviços, tá bom? Então a solução aqui não vai ter jeito, a gente vai fazer uma lavanderia super estilosa com um spot, com um trilho de spots, e vai jogar aqui 2 spotzinhos pra lá. E pode jogar um pra cá pra não ficar esquisito, tá bom? Então a luz, gente, super resolve, tá bom? Tem gente que não gosta do spot porque ele ofusca, né? Então o spot ele ofusca, então sem saber jogar eles aí pra uma direção legal pra não ofuscar a visão das pessoas, ok? Pode ser também, se não precisa ser o trilho, um spot para fora, ele pode ser uma dicróica direcionável também, tá? Se o pessoal quiser trabalhar com fogo para ficar mais limpo, tá bom? Legal, muito bom. Quinto ponto, vamos continuando. Vou tirar aqui. Quinto ponto, então, visto faltas e excessos, agora vamos ver banheiros e fogão, tá? Então, banheiros, a gente tem o banheiro aqui na área da família, os 2 banheiros, né? Então, tá beleza, tá tranquilo, não tem problema nenhum, tá bom? Recapitulando aqui com vocês rapidamente onde é ruim ter banheiro nos guás, né? Então, é ruim ter banheiro na área dos amigos, é ruim ter banheiro no centro, é ruim ter banheiro no sucesso e é ruim ter banheiro na prosperidade, tá bom? Os motivos, caso você não saiba os motivos certinhos de tudo isso, eu tenho uma aula depois no canal só sobre banheiros e a relação dele com a cozinha, com a sala, com tudo, tá bom? Com os quartos, então depois dá uma olhada lá nessa aula que é muito importante, tá? Mas em termos de guá, é isso, tá? Então o banheiro está tranquilo. Agora, fogão, né? Lembrando que a gente faz banheiros e fogão, porque o banheiro é toda a parte hidráulica, né? Casa, basicamente, e o fogão é a parte do fogo da casa. Quando tem lareiras, a gente avalia também as lareiras, tá bom? Fogão, então, é ruim, recapitulando, né? Aqui no caso tá na área do trabalho, tá tranquilo, não tem problema nenhum. O fogão vai ser ruim no centro, no sucesso e na criatividade, tá bom? Também para saber certinho o porquê de cada um, depois dá um pulo lá na aula de cozinhas, tá bom? Que lá a gente explica também o porquê que é ruim em cada um desses guás, tá? Então, banheiros e fogão, tá tranquilo, tá beleza, não é aqui um problema neste apartamento, tá bom? Depois disso, né, a gente sempre segue essa ordem pra gente montar uma linha de raciocínio. Quando vocês forem fazer, também façam assim. Quando vocês forem falar para o cliente, falem dessa maneira, porque daí vocês conseguem montar uma linha de raciocínio com ele, porque é um assunto que não é tão simples assim de entender. Acaba ficando, para uma pessoa que nunca ouviu falar, pode ser uma coisa muito difícil da pessoa realmente entender o que está acontecendo, tá? Então tentem sempre montar uma linha de raciocínio de forma que ela consiga entender, tá?
Então, depois daqui, a gente vai começar pela porta de entrada e vai permear todo o layout do apartamento, tá bom? Então, aqui na porta de entrada já temos um problema logo que a gente entra. O que a gente tem? Um bloqueio logo na entrada, tá bom? Então, essa parede aqui na ala esquerda tá formando um bloqueio. Até mas não é, porque quando você abre a porta, você tá livre na frente, não é um bloqueio. É um bloqueio sim, por quê? Porque na hora que você abre a porta, você não entra reto. Você não abre 90 graus e entra reto, você sempre abre um pouco menos, sei lá, uns 80 e entra um pouquinho na diagonal, tá bom? Então, ter essa parede aqui na lateral vai fazer com que a pessoa tenha a sensação. É óbvio que não é a mesma coisa de você ter uma parede literalmente na frente, tá? Mas ela vai ter, sim, um pouco da sensação de entrar e dar de cara com a parede, tá bom? De bater a cabeça na parede, tá? Um bloqueio na vida dela. Mas, então, uma entrada estreita, tá? Então, vou colocar aqui, entrada estreita, tá? Consequência, a vida vai ser mais difícil. Vai ser meio bloqueada, vai ser meio emperrada, tá bom? As coisas não vão fluir livremente, não é um casal aberto a novas possibilidades. É uma coisa meio assim, sabe? Uma coisa meio difícil mesmo, sabe? A vida fica bem estreita mesmo, tá bom? Então, solução para isso, né? Qual é a solução para isso? Vamos ver se estão espertos. Fala a solução, né? A gente, aqui no caso, a gente poderia derrubar essa parede, tá? E fazer uma cozinha super integrada. Bom, vou colocar isso como uma opção, tá bom? Ficaria esquisito, teria que achar um lugar pra geladeira e tudo mais, mas é uma opção. Então, opção 1 é mudança de layout, tá bom? Se desse pra, enfim, reorganizar aqui, sei lá, a geladeira pode vir pra cá, tô viajando aqui, tá? A geladeira pode vir pra cá, aqui você poderia ter uma ilha, o fogão pode vir pra cá, e você tiraria essa parede, e de repente faria um móvel meio chanfrado aqui, enfim, pra tirar um pouco essa sensação do bloqueio e pra ter essa abertura. Também não adianta você tirar a parede e ter a geladeira aqui, né? Porque você vai bloquear da mesma forma, tá? Você tem que tirar a parede e realmente possibilitar essa entrada, fazer uma coisa aberta, tá? Então, essa aqui seria uma possibilidade. E a solução 2, opção 2, é colocar um espelho, tá? Então, para quem falou espelho, muito bom. Perfeito. Tailine, derrubar parede ou colocar janela de vidro. A janela de vidro ainda assim é um bloqueio, tá, Cá? Se você fechar aqui com um vidro, vai ser um bloqueio da mesma forma que uma parede, tá bom, gente? Ah, Tef, mas o vidro é transparente. Mas é um bloqueio. Você vai bloquear, não vai dar pra passar, tá bom? Então acaba sendo um bloqueio também, tá? E o espelho, ele vai tirar a sensação do bloqueio, né? Porque na hora que você olha o espelho, você tem a sensação de amplitude. É isso que vai fazer com que você não tenha essa sensação de bater a cabeça na parede, tá bom? Um espelho de corpo, tá bom, gente? Não adianta colocar um espelho desse tamanho. É um espelho grande na parede, tá? Pegar pelo menos o tronco todo da pessoa tem que pegar para ela conseguir se ver com perspectiva. Se fosse nosso cliente, a gente falaria, olha, a melhor coisa é você espelhar a parede toda, tá? Para não falar piso-teto, porque às vezes acaba ficando muito caro e a medida dá ruim, enfim, a gente fala depois do rodapé até a altura da porta, tá bom? Pelo menos aí fica no alinhamento, fica bonitinho, não agride os olhos de ninguém e amplia aí essa entrada resolvendo esse problema. E lembrando depois, é claro, de fazer o reforço dos 3 segredos, tá bom? Ah, Tef, mais um espelho, precisa fazer? Precisa, tá bom? Faz pra tudo, tá? Dá tudo certo na sua vida, tá? Tá, então a gente usou, aqui no caso, a cura de espelho. Não é todo mundo que vai querer reformar a cozinha, gastar uma grana pra resolver esse problema, tá? Próximo, gente. A Jéssica perguntou se o espelho pode ser com moldura. Pode sim, não tem problema nenhum. Pode ser com moldura, pode ser com bisotê, pode ser... Só não pode ser fragmentado, sabe? Aquele monte de espelhinho todo recortado, aquele espelho que fica toda aquela onda, deixa a pessoa toda desconfigurada. Aí não é legal, ele tem que ser liso, tá bom? Mas pode ter moldura assim, sem problemas nenhum, tá bom? Sexto ponto, tá? Então entrou, vamos aqui primeiro pra cozinha e depois a gente avança lá pra dentro, tá bom? Entrando aqui na cozinha, gente, qual é o problema que temos aqui? A gente tem uma questão que eu vou adiantar, que é a pia do lado do fogão, certo? A consequência de quando a gente tem a pia ao lado do fogão é que o fogo, a água apaga o fogo do fogão, tá? E o fogão, como vocês sabem, é
um ponto muito, muito, muito importante da casa, porque ele é o que dá a energia vital da casa, assim, ele é o centro de abundância e prosperidade, lá onde tem a fartura, porque tem comida, se tem comida tem dinheiro, então ele representa também a entrada financeira da casa, tá bom? Ele é um ponto muito importante e muitas vezes ignorado, né? Mas é um ponto muito importante, tá? Então, solução, cura de Feng Shui. Não vai ter jeito, tá? Cura de Feng Shui. Se a gente tivesse, né, mudado o fogão de lugar, tirado o fogão aqui do lado da pia, poderia ser uma solução também. Vou colocar aqui, mas tem também outras questões que a gente deve levar em consideração se for o caso, tá bom? Dessa opção 1 aqui. Opção 1 é mudar o layout, tá? Ah, Tef, dá pra resolver absolutamente tudo com o layout do apartamento? Na verdade, na real, assim, na lata de quem realmente faz e faz o possível pra conseguir mudar? Não, tá bom, gente? Alguma coisa de cura de Feng Shui a gente vai ter que usar, tá? Pode ser uma coisa pequena, mas às vezes é um ponto específico que não tem como mudar, tá? Então não se iludam assim e falam, nossa, vai resolver tudo com arquitetura. Tudo, 100% não tem como, tá bom? Então já adiantamos isso pra vocês, tá? Se não, cura de Feng Shui, essa corrente não passou ainda pra vocês. A princípio não vamos passar, talvez, não se sabe, talvez uma minissérie, alguma coisa assim, mas a princípio é cura de Feng Shui mesmo que a gente dá dentro do curso, tá bom? A gente dá as curas dentro do curso porque a gente já repetiu para vocês aqui que a responsabilidade de passar as curas abertamente é complicado, tá? Quem assistiu as minisséries sabe do que a gente tá falando. O pessoal tá falando aqui, deixa eu ver. Fogão de costas, fogão... Boa, não tinha visto aqui o fogão do lado da pia do tanque também, muito bom, vocês estão espertas, Mônica que falou. Quem cozinha está bem no fluxo do Ti, muito bom também. Seta invisível. Seta invisível não vi, Ari. Qual seta? De onde você está falando? Porque assim, a seta aqui, talvez, para essa pessoa, essa parede, pode ser, né? A Ari tá falando aqui que se a pessoa estiver aqui, essa aqui tem uma seta, ó, pra ela. Pode ser. Vocês estão olhando muito mais que eu aqui, hein? Tô gostando. Legal, deixa eu ver aqui. A Romila falou, uma opção para a cura em relação a faltas pode ser feita com rasgo na iluminação? Romila, Lívia, acho que é Lívia seu nome. Pode, tá? Se esse rasgo tiver um spot dentro, tá bom? Se for um LED não funciona, tá bom? Tem que ser uma luz realmente direcionável para a parede, tá bom? Então tá, gente. E vamos falar de todos esses pontos, então. A Denise falou, a seta da parede do banheiro. Ah, essa seta aqui? Essa seta aqui tá mais pra quem cozinha, né? Tá mais pra pessoa que tá aqui, ó. Tá? A gente pega mais os locais de permanência e é considerável o fogão, tá bom? Mas se a pessoa se incomodar com essa seta aqui, a gente pode trabalhar ela também, tá, gente? Mas a princípio, a gente vai tomar mais cuidado com o fogão, né? Seta apontando pro próprio fogão ou para quem está cozinhando, tá? Mas é uma possibilidade de trabalhar aqui sim, tá? Então, peraí, vamos colocar as setas primeiro, tá? Setas invisíveis, tá? Deixa eu aqui. Lembrando que seta invisível vai ser um problema, por quê? Né? Ter uma seta invisível é como você ter uma faca apontada para você. O seu cérebro, não é você, mas o seu cérebro, ele entende que isso é uma ameaça. Ele fica estressado, tá bom? E não, Tef, mas eu nem ligo, mas não é você. O problema é o seu cérebro, tá bom? O problema é que você não tem controle, tá? E ele se estressa quando ele vê uma seta para ele, tá? Ele vê como se fosse uma faca ou uma ameaça mesmo para ele, tá bom? Então, quando a gente tem quinas, assim, muito aparentes, isso acaba acontecendo, tá? Pessoal, aqui sobre a seta do banheiro. Acredito que, visualmente, no lugar, isso aqui não apareça. Por quê? Aqui tem um armário, tá? Se esse armário for alto, isso aqui, ó, não vira uma seta. Isso aqui acaba juntando, tá? Então, a solução é realmente você até fazer um armário que você prolongue o armário, desviando a seta da pessoa, tá? Acredito que aqui seja assim, tá me parecendo, tá bom? Se não for, a gente trabalha a seta, tá? E aqui, a gente também vai trabalhar Tef, mas aqui, lavanderia, pia, será que eu não posso colocar aqui uma porta de correr? Porque a porta provavelmente viria pro lado de cá, né? Enfim, ou uma porta de abrir aqui, que seja, se eu tivesse aqui uma porta que fizesse isso,
aqui nesse alinhamento, tá? Na hora que a porta fecha, você não tem a seta, tá bom? Então, também é uma possibilidade. Ah, mas realmente me incomoda, então aí você pode pensar em algum tipo de canaleta, alguma coisa aqui que tire essa seta dessa parede, tá bom? Então, consequência das setas traz desconforto e colocar cobrança, como se tivesse um dedo apontando para você o tempo todo. Cobrança para a pessoa. Solução é tirar a seta, tá? Lembrando que tirar a seta, coloca uma planta na frente, coloca uma canaleta, manda um pedreiro chanfrar, coloca um móvel fechando, coloca um tecido, coloca um penduricalho, faz qualquer coisa que tire a seta, tá bom, gente? Aí vai depender muito da decoração do espaço, tá bom? Aqui a gente tem fogo, né? Água apagando fogo, né? Essa relação aqui. E aqui a gente também tem a água aqui desse tanque, ó. O fogão ele tá entre duas pias, tá bom? Então a gente teria sim que fazer a cura também entre o fogão e essa pia aqui da lavanderia, tá? Por quê? Porque tá basicamente colado um no outro, só tem a parede dividindo, tá bom? Isso acontece também quando a gente tem, se a gente tivesse uma situação, se tivesse uma pia aqui atrás, ó, também é um problema, quando a gente tem fogão e pia dividindo uma parede lateralmente, tá bom? Então a gente também corrigiria da mesma forma aqui, pia ao lado do pias ao lado do fogão, pronto, e a gente resolveria as duas, tá bom? Próximo ponto, que mais que vocês falaram? Alinhamento e comando do fogão, certo? Então, ao entrar na cozinha, a pessoa entra aqui, né? Essa pessoa que cozinha, ela está, o quê? No fluxo do Qi, tá? E ela está de costas para quem entra, ou seja, ela não vê quem entra, tá bom? Deixa eu desenhar uma pessoa aqui, só para facilitar, tá? E a gente tem aqui, vou fazer um fluxo do Qi. Tem o fluxo do Qi passando aqui, ó, na pessoa, tá bom? Então, além disso, ela está de costas para a porta, tá? Então, pessoa que cozinha fora do comando e no fluxo do Qi. Consequência, por que isso é ruim? Se a pessoa está fora do comando, ela não vê quem entra, logo ela fica vulnerável, tá bom? E na hora de fazer o alimento, na hora de cozinhar, é um ato muito importante, um ato de importância para a vida da casa, tá? Então, a pessoa estar cozinhando nessa situação vai ser ruim para ela e para a energia da casa, tá? Então, fora ela estar fora do comando, ela não vê quem está entrando atrás dela, ela está no fluxo do Qi, ela está num local onde tem muito Qi, né, por causa do fluxo, então ela está na corrente do ar, digamos assim. Então ela vai ficar muito cansada, então vai ser cansativo fazer as tarefas aqui, no caso, cozinhar, tá? Legal. Consequência, cansaço e sem controle. Resumir aqui só para ter uma consequência, tá bom? Solução opção 1, mudar layout. Certo? Poderia tirar o fogão daí, logo eu poderia fazer um outro layout onde o fogão estivesse de frente, tá bom? Não vamos entrar em consideração como aqui, tá? E opção 2, curas de Feng Shui, tá? A gente vai precisar de duas. Qual é a primeira cura? Cura para quando a gente tiver de costas para a parede, espelho retrovisor, certo? O pessoal até mandou aqui que seria legal ter um espelho, deixa eu pegar o azul, seria legal ter um espelho nesta parede, tá bom? Aqui, na verdade, se der legal mesmo, seria a gente espelhar as duas paredes, espelhar essa parede aqui, ó, e essa parede aqui. Aí com certeza a pessoa vai ver quem está entrando na cozinha, tá bom? Então, espelhos retrovisores, tá bom? Isso vai fazer com que, a pessoa consiga ver quem entra, tá? E 2, vai multiplicar muito as bocas do fogão, tá? Vai multiplicar tanto de um lado quanto do outro. Então, na hora que você multiplica as bocas, você multiplica a entrada financeira da casa, você traz mais energia do fogão, energia do fogo da casa, tá bom? Por isso tem a ver com o dinheiro também. Então, uma opção muito legal e ia ficar muito bom e já ia fazer esse combo de ajudar financeiramente essas pessoas aqui, tá?
Lembrando que esse espelho ele tem que vir desde do mais baixo possível. Então, se for um fogão solto, desde antes do fogão, para realmente cobrir toda a parte do fogão. Se for um cooktop, numa pedra, vai desde do máximo que você puder encostar ali no frontão. E ele tem que ser pelo menos até a altura da pessoa, tá? Então, colocar aí pelo menos da altura de que a pessoa mais alta da casa consiga se ver inteira, tá bom? Jamais cortem a cabeça da pessoa, tá bom? E só tomem cuidado, se tiver uma coifa, não dá pra fazer. Às vezes, né? Dependendo da altura da pessoa. Se a pessoa for baixinha, até dá. Mas geralmente quando tem coifa, a gente não consegue fazer essa solução. Porque se colocar até a coifa, vai cortar a cabeça da pessoa, tá? Então tomem esse cuidado, tá bom? Tá? Então aqui a gente teria que ter... Deixa eu colocar da mesma cor, porque dá uma agonia. Aqui, então aqui e aqui. A gente tem que ter entre a entrada da cozinha e aonde a pessoa cozinha, no meio, aqui no midpoint, nós vamos ter um cristal multifacetado, tá bom? A gente faz igual a arandela, mas igual a luminária, mas é um cristal multifacetado, tá bom? Cristal multifacetado, tá? Para quê? Para organizar, para barrar esse fluxo e harmonizar esse fluxo que chega na pessoa. Muito bom. Então, já viram que na cozinha tem muita coisa, né? O cristal, tá bom, gente? O cristal, ele tem todo um monte de regrinhas. O fio vermelho, a altura do fio, o tamanho da bola, o tipo de bola, etc. Que depois vejam só para seguir todas aquelas orientações que a gente já passou para vocês, tá? A gente tá para fazer uma live só de cura, só passar todas essas orientações mais detalhadas. Mas, a princípio, é isso aqui. Silvana fez uma pergunta aqui. Vamos lá. Qual a porta que considera para o fogão? A porta de entrada do imóvel ou a porta da cozinha? Vocês sempre vão levar em consideração a porta do ambiente, logo da cozinha, tá bom, Sil? Por quê? Porque a gente está vendo sempre em relação ao ambiente, tá bom? A porta de entrada a gente só vai levar em consideração a parte de comando da casa, tá? Fora isso, a gente sempre vê o ambiente para ver os layouts, tá bom? 9. Continuando, gente. Entrando aqui para a sala de estar. O que tem de errado nessa sala de estar? Muito bom. Sala de jantar, mesa encostada na parede. Muito bom, Denise. Tá bom? Então, essa mesa ela tá encostada aqui, tá? Esse é o problema principal aqui. Por quê? Porque na hora que você encosta a mesa na parede, você barra o fluxo de energia em volta da mesa, tá bom? Não é fácil circular, não é fácil sentar, não é fácil conviver com a sua família, com seus amigos, tá? Então isso vai dar problemas de união familiar e de união também de amigos. A mesa também tem a ver com receber pessoas em casa, tá? Então quando a mesa está encostada, não existe esse fluxo, então esse casal vai ter dificuldades em criar uma família, tá? Então, tanto é que quando eles tiveram filhos, se eu não me engano, eles mudaram de casa, de cidade, tá? Então, solução aqui, bastava a gente soltar a mesa, que poderia ser até nesse sentido, eu acho que até... Nossa, ficou muito ruim isso. Poderia ser até nesse sentido aqui, que acho que caberia até melhor aqui, tá? Ou não, no outro também funciona, tá bom, gente? Mas o importante era desencostar a mesa aqui, tá? Um canto alemão resolve? A Cristina perguntou. Não, Cris. Um canto alemão, querendo ou não, uma mesa presa, tá bom? É lindo. Acho lindo, maravilhoso, assim. Mas pra mesa de jantar não é legal. Talvez uma mesa de copa, de café da manhã, sabe? Uma mesinha pequena na varanda. Aí é bacana, não tem problema. Mas pra mesa de jantar, com a representação toda que ela tem, não vai ser legal pra essa família ter um canto alemão, tá bom? Então, nesse caso, não é legal. A Ana falou que eles se mudaram antes de ter filhos. Ainda bem. Tá bom? Então, me digam só aqui, só pra gente tirar aquela duvidazinha básica. Qual é o melhor lugar para se sentar nessa mesa? É o lugar A? É o lugar B? Ou é o lugar C? Tá? Não vou nem levar os outros em consideração, porque eu sei que vocês sabem que tem que ficar no comando, né? Então, só pra tirar essa dúvida aí do comando. Enquanto isso, eu vou escrever aqui, mesa de jantar encostada, tá? Consequência, o fluxo não flui, problemas na união familiar e amigos. Solução,
Desencostar. Tem cura para mesa encostada? Não, gente, tem que desencostar, tá bom? Não dá, porque não dá para passar, não dá, tá bom? Não tem outra solução aqui nesse caso, tá? Então, geralmente a gente fala para o cliente desencostar, se for necessário, comprar uma mesa nova, enfim, um tampo novo e o que seja, tá bom? A Cris perguntou, e quando a cozinha não tem porta, apenas espaço e tem só a porta da lavanderia? Quando você tiver, tipo, não existe uma porta, especificamente é só um vão. Mesmo assim, você observa o fluxo de entrada, tá bom, Cris? Do ambiente, tá? E aí? B, B, A, B, C, A. Acho que o A tá ganhando, né? Legal, gente. O melhor de todos é o A, tá bom? Por quê? Porque é o que está protegido com uma parede atrás. Na hora que você tem uma proteção atrás, essa pessoa vai ficar mais favorável, tá? Aqui, essas duas, querendo ou não, elas estão na passagem, tá bom? Então, se fosse uma pessoa só, a gente falaria A, no caso aqui, como é um casal, ficaria A e B, tá bom? A e B seria o ideal. O Thiago perguntou se as setas das mesas não vão afetar quem está no sofá. Não, Thiago, aqui tá muito longe. Você diz, tipo, assim, seria essa seta pra cá, né? E de repente até alguém pode falar que tem essa seta pra cá, tá? Estão muito longe, tá, Thiago? Pensa nas setas a 1 metro de distância de você, tá? 1 metro e pouquinho, assim, mais que isso, já não chega a interferir, senão a gente vai ficar muito louco, assim, encanando em tudo quanto é quina, tá bom? Realmente tem uma seta bem atrás de você, ou bem na sua frente, bem na sua cara mesmo, tá bom? Bem na sua cabeça, coisas do gênero. Assim, nesse sentido, não vejo problema não, mas se a pessoa se incomodar, faz a correção da seta, tá bom? É muito do feeling também da pessoa estar lá e ela se sentir oprimida ou não, tá bom? Seguindo em frente, gente, sala de estar. O que tem de errado nessa sala de estar? Como é possível um lugar tão pequeno ter tanta coisa errada? Sofá no fluxo do Ti. Muito bom, gente. Então aqui vou fazer o nosso fluxo do Ti. Cadê o amarelinho? Aqui está o fluxo do Ti. E ele está no fluxo, tá bom? E além disso, ele está fora do comando, certo? Porque quem está aqui não necessariamente vê a porta de entrada, tá? Você ou tá no comando ou não tá no comando, tá bom? Ah, eu tô de ladinho, tá fora do comando, tá? Estar de ladinho não é estar no comando, ok? É menos pior, é claro, que estar de costas, mas não significa que você está no comando, tá bom? Então, vamos lá, sofá. É engraçado, porque aconteceu a mesma coisa que aconteceu no fogão, né? Tava no fluxo e fora do comando, só que não necessariamente de costas. Sofá no fluxo do Ti e de costas. De costas não. E fora do comando. Legal. Consequência. Pessoa sem controle da vida e cansada, tá bom? Ana, Paula, você se sentia cansada nesse apartamento? Porque assim, ele tá no fluxo, mas ele não tá diretamente no fluxo, né? Não é que ele tipo, abriu a porta e já tá o sofá. Ele tá no fluxo, mas ele tá lá longe. Então eu queria aqui um relato seu. Se você se sentia cansada quando você passava muito tempo aqui tentando descansar nessa sala de estar. Conta pra gente, tá bom? A janela, a Denise perguntou se tem problema, o sofá tá fechando essa parte aqui da janela. Não tem problema, tá? Porque provavelmente as duas folhas são de correio e você tem uma passagem, tá? Seria como fosse uma folha fixa, vai. A Ana falou muito cansada, tá bom, gente? Então, relatos aí pra vocês verem que a gente não tá mentindo. Nossa, a gente já pegou uns clientes que eles ficavam muito... Assim, sabe quando a pessoa é só o pó? Ela é só tá o corpo lá, a alma já foi, de tão cansada que a pessoa tá. A gente já pegou uns clientes assim, tipo, abriu a porta, era o sofá na frente, batata, tá bom? Ana falou, e eu dormia também no lugar da cama que fica no fluxo do Ti. Aqui fica um pouquinho, né? Fica um pouquinho sim, no fluxo, a gente já chega lá, tá? Vamos lá. Então, vamos tentar primeiro, assim, a sua melhor solução seria da vida cansada. Solução. Então, opção 1, sempre layout, tá? A melhor opção de todas, vai resolver e não tem problema nenhum. Aí, provavelmente, a gente teria um problema de elétrica aqui, que teria que dar um jeito de passar a fiação pro outro lado.
tá? Depende aí dependendo de como tá passada a elétrica aqui, tá? Mas, a princípio, a gente conseguiria jogar o sofá pra cá, tá? Parece tranquilo. E jogar aqui a TV. Ok? Então, essa aqui seria a melhor solução. O casal tá de frente, tá? E sai do fluxo, fica de frente, tudo resolvido, maravilhoso, perfeito. Tá bom? Então, opção 1, mudar layout. Opção 2, gente, vamos lá para as curas, hein? Essas aqui vocês já sabem. Primeiro, cura de comando, espelho retrovisor, né? Que nem até a Lucimar falou aqui pra gente. Espelho na parede da sala de jantar. Talvez resolveria, talvez. A gente tem que ver o ângulo lá, tá? Aqui não tem como fechar porque dá bem na porta, né? Mas provavelmente, gente, espelhando essa parede inteira, a gente conseguiria fazer isso aqui, tá? Provavelmente. Teria que fazer um teste lá pra ver se rolava esse reflexo aqui. Acredito que sim. Lembra que esse espelho ele tem que ser com que a pessoa sentada no sofá ela consiga ver, tá? Então provavelmente ele teria que ser um pouco mais baixo, né? Ele teria que, sei lá, pegar a parede toda, tá? Um tamanho adequado e nunca cortar a cabeça, hein, gente? E opção 2. Opção 2 não. E a outra cura, né? Cura de fluxo. Temos duas opções. Manda aí pra mim. Bom, a primeira vocês já sabem, né? Tá fácil. O cristal. Deixa eu limpar um pouquinho aqui. Então, a primeira opção é colocar o cristal aqui. Então, entre a porta e o sofá, a gente poderia colocar aqui. É que a gente tem problema com alinhamento, tá? A gente provavelmente alinharia aqui com esse lustre para não ficar uma coisa muito jogada no meio do teto, tá bom? E tá no meio aqui do fluxo, tá bom? Então, opção... Como é que eu faço isso? Tá bom. Cristal no fluxo, com todas aquelas regrinhas, ou 2, vaso de plantas, tá? Esse vaso de plantas, o ideal é que ele cubra a pessoa sentada no sofá. Então, se eu tô aqui sentada no sofá, ele tem que vir, pelo menos, aqui cobrindo o meu corpo, tá bom? Porque a planta vai absorver o excesso de ti, fazendo que a pessoa não sinta cansaço, tá bom? Vaso de plantas, eu vou colocar alto, tá? Não, na altura. Na altura da... Melhor escrever, né? Pessoa sentada, tá bom? A Ana falou que ela tinha um vaso bem grande de planta aí. Legal, Ana. Só que lembra que não basta ter o vaso, tá bom? Tem que fazer o reforço dos 3 segredos, tá bom? Você tem que deixar que aquele objeto tenha a intenção de fazer a proteção do fluxo, tá? Então, às vezes as pessoas, elas como posso dizer? Às vezes sem saber, né? Na intuição, a pessoa acaba colocando a cura do Feng Shui. Mas mesmo colocando a cura, precisa fazer o reforço. A pessoa precisa estar consciente de que aquilo está acontecendo, tá bom? Se a pessoa não tem essa consciência, nem sempre aquilo vai resolver a vida dela, tá? Então vocês viram que dá para resolver tudo ou com cura ou com layout. É claro que se resolver tudo com layout, fica muito mais maravilhoso, tá? Vamos para o próximo passo, gente. Entrando aí nesse escritório, tá? Finge que não tem esse layout aqui da cama. Deixa eu apagar, velho. Acho que eu consigo. Vou apagar aqui esse layout da cama. Me digam o que há de errado aqui nesse escritório. Tem 2 problemas aqui. Me digam aí enquanto eu anoto aqui. 11. Muito bom. Bancada de costas para a porta. Fora do comando. E, muito bom, Raquel, no fluxo do Ti novamente. Tá? E olhando para a parede. Muito bom. Então, bancada de home office, ela está no fluxo do Ti, de costas para a porta e de frente para a parede. Tá bom? Então, aí, 3 problemas numa bancada só. Tá bom, gente? Então, é bem ruim mesmo. Você conseguia trabalhar aí, Ana? Conta pra gente, porque acho que é bem difícil você conseguir trabalhar numa situação dessa, tá? Ou se trabalha, vai ser totalmente improdutivo, tá bom, gente? Então, ó, no fluxo de costas e com o bloqueio.
Ah, Tef, mas é uma marcenaria embutida que, sei lá, é do proprietário, eu não posso tirar de jeito nenhum. Oh, meu Deus, o que eu faço? Então, peraí, opção 1, mudar layout. Não preciso nem falar, né, gente? Mudar layout. Tá, mudar layout. Como a gente poderia fazer o layout aqui nessa situação? Porque vamos combinar? Vamos pensar aqui junto. Se a gente coloca a mesa aqui, ela ainda assim fica no fluxo. Se a gente falar, então vou tirar do fluxo, vou jogar para cá. O que acontece? De costas para a janela. Então não dá. Então volta. E agora? O que eu faço? Tá? Ah, então vou jogar para cá. Ok. Poderia jogar para cá, fazer a cura de frente para a parede, mas está de frente para a parede, mas está fora do fluxo e está de frente. Tá? E uma opção que seria teria que ver se é uma possibilidade para a pessoa, tá? Sim, o certo, sim, porque assim, é uma situação que nem sempre a pessoa vai querer porque é um pouco esquisito, tá bom? Mas o certo seria isso aqui, ó. O certo, tá? A pessoa de frente para a porta, fora do fluxo no comando, só que atrás dela vai ficar o armário. Então, tem que ver se esse armário não vai ficar muito bizarro atrás dela. Se for, de repente, um armário que tem uns nichos, dá pra fazer uma estante, dá pra, de repente, tirar 2 portas e fazer uma estante de livros, aí pode ficar bacana. Mas pode ser que fique esquisito, tá bom? Mas o ideal, vou colocar mais pra cá, o ideal seria esse layout aqui. Tá? Na escala certa. A Ana falou, eu trabalhava home office durante uns 6 meses e eu ficava bem cansada, acredito. A Lucimar perguntou se eles ainda estão casados. Sim, eles estão casados, têm filhos, muito lindos. Moram numa casota no interior agora, tá tudo bem. Tá, mas assim, pensando no panorama, assim, de se eles tivessem realmente ficado aí, né, tem aquela questão, gente, na hora que a pessoa ela muda a energia dela, ela espana no lugar, tá? É natural, normal, tá? É que uma das situações que a gente estava conversando no curso era se ela voltava para São Paulo ou não, e se ela voltasse, ela teria que voltar para esse apartamento, tá bom? Dá pra voltar, tá, Ana? Só tem que realmente fazer todas essas mudanças aqui, mas dá super pra voltar. É só você vir aqui pra dentro do quarto, fechar a varanda, mudar a mesa de jantar, fazer essas mudançazinhas, já resolve sua vida e vai ser tudo lindo e maravilhoso, tá? Porque o apartamento em si não tem problema de banheiro, que já é muito bom, porque mudar banheiro é complicado. Não tem problema sério de fogão também, porque mudar ponto de gás é complicado. Então não é um apartamento ruim, ele é proporcional, assim, ele não tem nenhuma coisa gritante, né, de falta, ele tem esse excesso, mas jogando home office pra cá, aí é perfeito, porque daí você separa a energia de trabalho da sua vida pessoal, deixa ele lá fora do baguá e se fica aqui com seu marido, entendeu? É um apartamento que se você conseguir trabalhar bem, se você souber o que você tá fazendo, dá pra ter uma vida muito boa nesse lugar, tá? A Ingrid perguntou, e se a janela fica atrás, como curar? Ingrid, janela atrás, tá? Tanto do sofá, da cama, quanto aqui no home office, não tem cura, tá bom? É uma das situações do Feng Shui, uma das poucas que não tem solução, tá? Então evite essa situação de janela ao máximo, tá bom? Legal. No caso aqui as crianças ficariam para fora do baguá, Lu tem razão. Se que a Ana tem crianças agora, então elas ficariam para fora do baguá, tá? Então não seria legal, mas aí teria que fazer a cura para trazer eles para dentro, tá? Existe cura para isso. E a Ana é nossa aluna igual você, então ela vai aprender, tá? Já aprendeu, na verdade. Ok? 12. Bancada home office, então opção 1, mudar o layout, que seria esse layout aqui o ideal, tá? Aí poderia fazer uma reformulada aqui nesse armário para aparecer uma estante de livros, criar uma ambientação e tudo mais, para não ficar estranho. E opção 2 são as curas, né? Então o que a gente pode jogar aqui de cura? Deixa eu pegar aqui. Mesma coisa, né? Cura para o fluxo, cristal. Cura para bloqueio, espelho retrovisor. E cura para bloqueios para espelho, né? E cura para de costas, espelho retrovisor. Então, se ela espelhasse essa parede e colocasse o cristal, também já resolveria essa situação, tá? É óbvio que não é a mesma coisa que você mudar de lugar, tá bom, gente? Por isso que a gente insiste em fazer a mudança de layout, tá? Então, espelho para bloqueio e retrovisor e cristal para fluxo, tá? E aí resolveria se a pessoa realmente não tivesse como mudar, tá? E também vai depender, né, gente? Se ela passa o dia inteiro sentada nessa situação trabalhando, é uma coisa, né? Que nem a gente tá passando hoje em dia. Mas se ela usava esse espaço
de vez em quando, para resolver uma coisa ou outra, não teria problema, tá? Sei lá, um dia na semana, sei lá, um dia no mês, para resolver uma coisa rápida, não é o mesmo efeito do que se a pessoa ficar o tempo todo aí lembrando que a gente está levando em consideração a pessoa, tá bom? E não a mesa. Não é a mesa o problema é a pessoa nessa situação, tá? Então lembre sempre de observar a pessoa, tá? E se não tivesse janela, poderia ficar de frente com a porta? Sim, sem problemas. Aí ela ficaria naquela posição que seria a mais ideal ainda, tá bom, Mari? Porque aí ela realmente estaria de frente, tá? Mas aqui tem que ter janela, né? Se a janela estivesse aqui na lateral, a gente poderia inverter. Sim, tá? É uma possibilidade. Legal, gente. Então, resolvido o escritório, tá? Agora vamos pro quarto. Aqui, banheiro tá ok, não tem o que fazer, tá? Tá tranquilo. Vamos pro quarto só para verificar aqui esse último layout. E lembrando que o ideal seria eles irem para cá, tá bom? Mas vamos analisar de qualquer forma, né? Porque até a Ana falou da questão do fluxo, tá bom? Olha a recorrência, né, gente? Fluxo, fluxo, fluxo e pega um pouco do fluxo, tá? Pega um pouco, tá, Ana? Não é a mesma coisa que você realmente está com o pé alinhado com a porta, tá bom? Eu não sei exatamente a sensação que você tinha lá ao deitar, tá bom? Mas sim, pegar um pouquinho também acaba prejudicando, sim, a sua energia, tá bom? Então, pessoa dormindo no fluxo do ti, tá? Basicamente, consequência, cansaço. Você vai dormir e você vai acordar mais cansada, tá bom? Basicamente isso. Mas fora isso, eles estão no comando, tá tudo bonitinho. Em termos de cama, a Ana tava do lado feminino e ele tava do lado masculino, tá tranquilo também. Tem uma TV aqui, né, provavelmente. Lembrando que não é legal ter TV no quarto, tá? Então, peraí, vamos um de cada vez. Vamos colocar o cristal pro fluxo entre a porta. Nossa, tá, a porta tá aqui, né? Tá. É um cutelinho aqui, né? Tá, então a porta tá aqui, a cama tá aqui, provavelmente por aqui mais ou menos a gente vai ter opa, não era esse azul? O cristal, tá? E vamos lá, gente. A gente tem uma outra questão aqui, vai. Tem o cristal aqui, tá? Então, aqui solução. Como não dá pra mover a cama, né? Teria que ver se daria pra puxar, mas tem um armário ali, provavelmente não vai dar pra abrir. Então, a cura de Feng Shui, cristal, tá? Cristal. E 13, a gente tem aí a situação do quarto, né, gente? Vamos lá. Então, aqui a gente tem o formato do quarto, tá? A gente vai debater isso melhor na sexta-feira, tá? Se isso seria um cutelo ou não. Fato, teria um problema de aplicação de baguá. Por quê? Porque a gente teria essas faltas aqui. Na hora de aplicar o baguá, isso aqui tudo seria falta, tá bom? E como a gente resolve isso? Uma das soluções é fazendo uma porta aqui, tá? Então aqui poderia ter uma porta de correr nesse painel ou por dentro da parede, que seja, para tirar a falta nesse lado, tá bom? Mas a gente está categorizando melhor essa questão da machadinha. E para ser uma machadinha, você tem que conseguir pegar no cabo e realmente conseguir usar a machadinha, tá bom? Então, não seria exatamente um formato de machadinha, tá? Nesse caso, se a porta estivesse aqui, olha só. Isso mesmo, ó. Se a porta estivesse aqui, nossa, ficou muito ruim. Se a porta estivesse aqui, a gente sim teria uma machadinha. Opa. A gente sim teria uma machadinha, porque vocês conseguem ver que dá para pegar no cabo e bater a machadinha? Aí vira uma machadinha, tá? Mas como não é tão longo esse corredor, não caracteriza a machadinha propriamente dita, tá bom? Mas esse formato vai ter os mesmos problemas da machadinha, porque gera falta, tá bom? E para resolver a falta, a solução é fazer com que o quarto fique no formato quadrado, que é fazendo essa porta aqui, tá bom?
Então, só desmistificando um pouquinho, a gente chega lá na sexta-feira mais detalhadamente, tá bom? Então, teria que ter aqui uma porta de correr, logo na sequência, o cristal para desviar esse fluxo, tá bom? Então, vou colocar formato do baguá do quarto. Formato do quarto. Faltas. Bom, formato do quarto ruim. E aí a gente vai fazer a solução, que porta para mudar o formato. Vamos ver se essa sexta-feira a gente acha uma palavra que consiga caracterizar bem isso daí, para não dar confusão na cabeça de vocês, tá? Então, porta para mudar o formato seria a solução. Tá? Tef, tem cura além disso? Tem, tá? Mas é só no curso fechado. Então, opção 1 é colocar a porta mesmo, que é a solução mesmo. Opção 2, cura de Feng Shui, tá? Dá pra fazer outras soluções aí, tá? Legal. Se der pra puxar um pouquinho a cama, a Cris falou, né, de puxar um pouco a mesa de cabeceira. Só que lembra só, Cris, que os dois tem que ter mesinha de cabeceira, tá bom? Porque representa aí o apoio entre um e outro, tá? Então só se liguem que precisa ter uma boa mesa de cabeceira para cada um, tá? Cabeceira e aquela coisa toda, ok? Então, isso tudo seria tudo que a Ana precisaria fazer aí nesse apartamento, se ela resolvesse voltar aí a morar nele e ter uma vida mais agradável. Tá bom, gente? Então, foram 13 pontos, não foram muitos, né? Vocês sabem que tem, às vezes, estudo de caso que a gente sai aí com uns 30 pontos, então foi bem suave aqui, tá? Com os pontos bem relevantes. Mas, basicamente, se a gente tivesse que determinar, assim, os pontos mais importantes desse apartamento, eu diria relacionamento do casal e cansaço, por conta dos fluxos do Ti, tá? São 2 pontos, assim, que é a base de tudo aqui. Então, uma vida muito cansada e um relacionamento desgastado aí, tá bom? Seriam a lição principal aqui, tá? Pra vida dessas pessoas aqui, tá? Legal, dúvidas? Deixa eu ver. Ana Paula, oi, boa tarde. Minha cama fica debaixo de uma caixa d'água. Segundo o Feng Shui, tem cura? Ana, cura tem, tá bom? Não é uma cura tão fácil de fazer, mas existe, tá? Mas recomendação, se possível, move a sua cama de lugar, tá bom? Às vezes é preferível você mover a cama e fazer as curas para se tiver uma posição de fluxo ou de costas e tudo mais, mas você sair de baixo do que você ficar debaixo da caixa d'água, tá bom? Porque é realmente muito, muito, muito ruim, porque imagina que é toda aquela água em cima da sua cabeça, é muita emoção e muito peso em cima de você, tá bom? Geralmente as pessoas que têm essa situação são pessoas muito emotivas, se sentem muito pesadas, fica tudo muito mais complicado, tá? A gente já atendeu clientes nessa situação, não sei se é exatamente o seu caso, depois se quiser conversar, tá? Mas é bem complicado mesmo, se fosse possível, tiraria, tá? De qualquer forma, a gente sempre vai tentar tirar a situação, porque é bem prejudicial, tá? A Isabel falou, tem uma janela praticamente do lado esquerdo da cabeceira da cama, atrapalha? Isa, se for assim, a cama tá aqui e a janela tá depois da sua cama, depois da cabeceira, não tem problema nenhum. O problema é a janela tá imediatamente acima da sua cabeça. Raquel, o que causa quando fazemos uma parede na porta sem tirar o batente? Sem tirar o batente é isso, você tá meio que fechando uma porta, né? Você fechar meio que a parede com a porta dentro, basicamente, tá? Então, você não está fechando essa porta, você não está arrancando e fechando ela. Então, você vai ter uma porta bloqueada, uma porta morta, tá? E aí é um problema porque você vai estar barrando um fluxo de Ti e vai estar prejudicando aí o espaço, tá bom? Então, se você quiser realmente fechar, você tem que arrancar a porta toda, batente tudo e fechar, tá bom? Tem que realmente ser uma parede para você não ter essa sensação. Tem muita gente que coloca drywall na porta para fazer esse fechamento e com a porta lá dentro, né? E isso é um problema, não é bom, não é nada bom, tá? Cris, tem problema ter criado de forma e tamanhos diferentes?
O ideal é que seja igual, tá, Cris? O ideal é que não seja tão diferente. Sei lá, se for 2 iguais, só que de cor diferente, ou se for 2 da mesma cor, só que modelos diferentes, mas no mesmo proporção, no mesmo tamanho, seria o ideal. O ideal é ser igual, tá? Mas não precisa ser também tão igual, tá? Se tiver uma variação entre eles, não tem problema. O problema é um ter um criado mundo maravilhoso, né? Cheio de gaveta lá, maravilhoso, enorme, e o outro ter, sei lá, um banquinho do lado, entendeu? Aí você vai ter uma descompensação aí do casal, tá bom? Depende muito desse diferente. A rosa tem uma mesa quadrada com 4 cadeiras na frente da porta de entrada e em seguida uma varanda fechada com muita luz e a mesa não está na frente de uma janela. Tem uma mesa quadrada com 4 cadeiras, tudo bem, na frente da porta de entrada, tudo bem. Daí é fluxo, daí você tem que resolver com cristal. E em seguida uma varanda fechada com muita luz, sem problema. E a mesa está na frente de uma janela. Tudo bem, o problema é a pessoa sentar com as costas para a janela, tá bom, Rosa? Então você vai evitar sentar com as costas para a janela e você vai fazer a cura do cristal para o fluxo dessa mesa, tá bom? O formato L, Flá, é outro formato, entendeu? Isso aqui não é um L, é outro formato. O L a gente vai ter uma aula só sobre L, também é outra proporção, uma proporção maior que a da Machadinho, tá? Mas a gente chega no nome. E se a pessoa, a Júlia falou, e se a pessoa fica com a cabeça para a porta, na cama? Como fica se a pessoa fica com a cabeça para a porta? Ela tá de costas para a porta. Ah, não, ela tá no alinhamento da porta, né, Ju? Cura do cristal, cura de fluxo, tá? Mesma coisa, o cristal multifacetado, com o fio e o tamanho, abaixo da altura do batente, aquilo tudo, tá bom? Se você não sabe, guarda a minissérie que a gente sempre passa tudo detalhado lá na minissérie, tá bom? Só mais uma, hein, gente? Vamos ver. Escolher aqui alguma. E a Raquel perguntou a questão de tirar o batente, não fechar a porta, né? Esconder a porta, se dá problema de saúde. De certa forma, sim, porque você vai tá barrando um fluxo de ti, tá bom? Não tão especificamente, mas pode ser. Tem que ver de acordo com o resto da casa, pra ver se realmente está implicando em alguma coisa de saúde, tá? A Lidiane, e se no quarto tem uma outra porta que dá para uma varanda e a cama está de frente para essa porta secundária e ainda a cabeça da cama fica debaixo da janela, o que fazer? Lidiane, precisa rever aí o layout, tá bom? De qualquer forma, tira da janela, tá? Tenta tirar da janela o mais urgente possível. Lembrando que quando você tem uma cama com a cabeceira para a janela, se for de casal, você vai ter problemas aí de desconfianças e traições mesmo no relacionamento, tá? Vão estar acontecendo coisas por trás um do outro, digamos assim. E se for de solteiro, você vai ter desconfiança com o resto. Você é uma pessoa muito desconfiada. Você vai ficar com a sensação de que tá acontecendo um monte de coisa por trás de você que você não tá sabendo, tá? A Marinesa tinha um banquinho de mesinha de cabeceira. Legal, gente. Acho que deu, tá? Quem a gente não respondeu Deixa eu responder, vai. Ele perguntou, a porta para o quarto, quando é para curar o cutelo, pode ser modelo pivotante? Pode, sem problemas, é uma porta, tá? A Sil pode colocar o cristal no lustre em cima da mesa? Se tiver um motivo específico para ser em cima da mesa, pode, Sil. Tem que ver se é fluxo ou coisa do gênero, tá bom? Se for fluxo, não adianta, porque tem que ser antes de chegar o fluxo na mesa, tá? Mas se for estético, não tem problema nenhum. E o último, de verdade agora, a Ju falou, uma seta invisível apontada para a porta de entrada da casa é um problema muito sério, tá, Ju? Muito, muito sério. Dá um jeito de tirar essa seta, esconde, coloca uma planta, coloca uma canaleta, faz alguma coisa que é muito ruim mesmo, porque você vai estar oprimindo a energia que entra na sua casa como um todo, tá bom? É muito ruim mesmo. Em empresas isso pode levar até a falência da empresa, tá? A gente já viu. Legal? Então pronto, gente. Acabou. Acho que deu por hoje, tá bom? Espero ter respondido aí as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui desse estudo de caso, tá? Ana, um beijo. Obrigada por participar aqui com a gente, oferecer sua planta aqui pra gente poder fazer essa análise, tá? Lembrando que a gente disponibiliza essa oportunidade para os nossos alunos de tempos em tempos, tá? A gente tem, se eu não me engano, mais... Eu não sei agora, acho que tem mais uma pessoa para analisar de alunos.
Mas a gente vai seguindo aqui também com as plantas dos nossos clientes e fazendo essas análises para vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Um beijo.